Vamos lá? Vamos lá. Então, vai lá, Fabiana. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por ter saído da casa de vocês e vir até aqui hoje à tarde, tá? Nós estamos aqui, o Dr. Paulo, em nome da Secretaria de Saúde, para ter uma conversa, para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer assunto, tá bom? Certo. Então, boa tarde, pessoal. Então, eu vim aqui hoje para nós ter uma conversa, tá? Queria deixar bem claro para vocês que essa comunidade fui eu que escolhi vir aqui, tá? A própria Amábile ali tá de prova disso, né? Fiz questão porque essa comunidade aqui, eu acho assim, sem desmerecimento das outras, né? Mas eu acho que é a mais bonita do município, né? Realmente é um lugar turístico, né? E que acho que futuramente deveria haver investimentos, né, na área do turismo para que a gente pudesse desfrutar e explorar melhor né, o potencial que essa região tem, né? A gente sabe assim que pela história do município que agora vai começar a Copa Carlos Cummey, né? Que o Carlos Cummey foi o responsável pela colonização dessa região, né? E toda a história, não só de Caibi, como toda essa região do oeste, começou a partir do Rio Uruguai. Então os colonizadores vieram todos pelo Rio Uruguai e daí começou a partir do Rio Uruguai para cima, né, para o norte. E a gente olha assim, às vezes tem a impressão que aqui foi o último lugar que foi colonizado, né? Mas é o contrário, né? Tudo começou daqui para cima, né? Todos os municípios. Mas isso é uma realidade, é uma verdade, né? E o Carlos Cummey, né, ele foi responsável, ele era o chefe da empresa colonizadora, né, e agora vai ter a taça Carlos Cummey, que vai ser aqui no município de Caibi. Então, eu acho bem interessante a gente lembrar disso agora, né, e agradecer também que a presença de vocês, né, que fizeram um esforço, né, para vir aqui escutar a gente, tá? Então, assim, ó, eu sempre começo a conversa explicando para vocês, assim, ó, o que o Posto de Saúde está oferecendo de novo para vocês, tá? Que antes não era oferecido, tá? Então, não sei, vocês devem estar sabendo que agora a gente tem um aparelho de ultrassonografia no posto, de última geração, excelente, tá? E a gente faz praticamente quase todos os exames de ultrassonografia gratuitos pelo SUS para vocês, tá? Então, dentre os exames que são realizados lá, tem ultrassom de abdômen, ultrassom pélvico pela barriga e transvaginal, ultrassom de tireoide com Doppler, né? E o Doppler de membros inferiores. Doppler é o exame dos vasos sanguíneos, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tiver um problema de varizes, ela precisa fazer um Doppler antes de ser operada, porque o cirurgião precisa saber exatamente qual o problema que ela tem para planejar a cirurgia, se é caso de corte, se é caso de outros tratamentos de escleroterapia ou aquela espuma que o pessoal chama, né? Tudo isso, o Doppler, eu faço um mapeamento das pernas e o cirurgião vascular daí tem todas as informações para poder planejar bem a cirurgia, tá? Então esse exame agora é realizado no posto de saúde. Além do Doppler venoso dos membros inferiores, a gente também faz Doppler das artérias, tá? O pessoal que tem problema de arteriosclerose, que tranca as artérias das pernas, né? Esse exame é fundamental, né? Para indicar a cirurgia, para fazer o acompanhamento, tá? Ultrassom de mama, todos os ultrassom músculo-esquelético, né, que é uma das coisas, por exemplo, para vocês que moram no interior, é uma das patologias que mais acomete as pessoas, é de origem músculo-esquelética. Até eu vou falar sobre isso depois.
Daí faço ultrassom de ombro, ultrassom de cotovelo, de punho, de quadril, de joelho, de tornozelo, tá? Da musculatura, para ver doenças como tendinite, bursite, tá? Rompimento de tendões, lesões musculares, tá? Que mais? Então, são uma grande quantidade de exames que são realizados no posto de saúde. É só pegar, o médico faz a solicitação e vocês entram na fila, que agora está andando bem rápido, tá? Não está demorando para fazer os exames. Tem uma fila bem pequena da ultrassonografia. No passado, isso tinha fila de anos. Às vezes tinha 1 ou 2 anos de espera para ser chamado pelo SUS. A maioria tinha que pagar. Hoje em dia, não tem que pagar, tá? O outro aspecto do posto de saúde que também não tinha antes era o seguinte: quando vocês chegavam lá, por exemplo, com uma lesão de pele, tá? Um tumor de pele subcutâneo, até uma unha encravada, né? Qualquer lesão de pequena cirurgia que vocês tivessem, geralmente o médico fazia um encaminhamento para o cirurgião, tá? Ele botava ao cirurgião, aí vocês entravam na fila e daí a Secretaria de Saúde agendava com o cirurgião, geralmente em Maravilha, tá? Ou outros municípios. E era também muito lento e bem demorado. Agora eu faço essas pequenas cirurgias no posto de saúde. Então, se vocês têm lesões de pele, tá? De qualquer tipo, uma unha cravada, uma unha com doença de micose, todos esses pequenos procedimentos agora são agendados, tudo via Cisreg, e também a fila está andando bem rápido e a gente resolve a grande maioria lá no posto de saúde, tá? Com relação às lesões de pele, então, eu gostaria de lembrar para vocês, vocês se perguntariam para si mesmos assim, mas que tipo de lesão que precisa de cirurgia, né? Então, eu vou lembrar para vocês uma coisa bem fácil para vocês lembrarem, tá? Que é o ABCD das lesões de pele, tá? Então, o que significa isso, então? Então, as lesões de pele, então, suspeitas de câncer, se vocês tiverem alguma dessas ou tiver algum familiar que tenha isso que eu vou falar agora, vocês recomendem eles que é necessário consultar, é necessário ou retirar a lesão ou fazer uma biópsia, tá? Então, a lesão de pele maligna, ela tem, então, assim, com relação à cor, tá? A cor dela geralmente é mais do que uma cor. Se tiver uma cor só, é uma lesão mais benigna. Se tiver 2 cores, é uma lesão suspeita de malignidade, tá? Se tiver 3 cores, pior ainda, tá? Então, um pretinho com um marronzinho mais escuro e um marronzinho mais claro, entendeu? Essas diferenças de cores, assim, é suspeita de malignidade. A outra coisa que é suspeita de malignidade, a lesão benigna, ela geralmente é bem redondinha, tá? Bem redonda. Se ela tiver uma que a gente chama de chanfradura, com um aspecto geográfico, assim, de irregularidades, suspeita de malignidade também. Esse tipo de lesão tem que retirar, tá? Uma lesão, daí uma coisa que a gente sempre escuta das pessoas, assim, mas eu sempre tive essa lesão desde criança, né? E por que eu vou tirar agora? Um dos motivos é esse: se você sempre teve a lesão e a lesão de repente se modificou, tá? Por exemplo, ela estava sempre bonitinha ali, de repente começou a crescer, isso não é bom sinal. Ou surgiu um pelo, ou ela começou a coçar. Entendeu? Então, essas alterações na evolução da lesão de pele são suspeitas de malignidade, tá? Lesões em áreas que ficam expostas ao sol, tá? Por exemplo, da linha que vai do canto da boca até a orelha para cima, se tiver nessa região, é a área que não deve ser deixado, tá? Tem que retirar. Lesão que fica em área de traumatismo, por exemplo, que fica no couro cabeludo,
ou na barba, que você faz a barba, você causa um ferimento nela, que às vezes sangra toda hora, não pode. Isso aí tem que retirar esse tipo de lesão, porque esse trauma contínuo pode fazer desencadear uma malignidade na lesão, tá? Então, essas são as características principais, tá? Das lesões. Se tiverem alguém em casa que tenha esse tipo de problema, dessa maneira, ou conheça o vizinho, procure o médico da equipe de saúde, tá? E peça um encaminhamento que a gente retira e manda para exame, porque agora sim, a gente sempre manda todas as lesões que são retiradas para exame, tá? Nenhuma lesão que é retirada nessas pequenas cirurgias a gente deixa sem avaliar, sem examinar, tá? Aí o patologista vai dar o diagnóstico se é uma lesão benigna ou se é uma lesão maligna, tá? O pior câncer de pele que existe, que é o melanoma, tá? Começa numa lesãozinha dessas aí e a gente pode morrer por causa disso, tá? É bem perigoso, tá? Então, hoje eu estou aqui e eu vou, assim, quem estiver aqui pode já fazer o encaminhamento, tá? De qualquer, ou de pedido de ultrassonografia ou de lesão de pele, tá? Que eu entrego para a Fabiana, vocês não precisam nem ir no posto, tá? Quem veio hoje aqui vai ganhar de presente, tá? A Fabiana entrega lá e vocês já entram na fila e vão ser chamados só quando chegar a hora de vocês. Não precisa ir no posto, não precisa consultar, entendeu? É uma facilidade bem boa para vocês, tá? Então é isso, tá? Então a primeira parte aqui da palestra é sobre esses novos serviços, então, que a gente tem lá no posto de saúde oferecendo para a população de Caibi. Tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar então sobre um problema, tá? Que eu nem digo que é doença, né? Que é o tal do reumatismo. Acho que vocês conhecem isso, né? Só fica depois dos 40, né? O tal do reumatismo. Escolhi esse motivo aqui porque é um problema realmente generalizado, tá? Por que eu digo que não é doença? Tá? O reumatismo não é uma doença, é uma família de doenças, tá? Não existe uma doença chamada reumatismo, tá? O reumatismo, na verdade, é uma família enorme. É como dizer o teu nome ou dizer, te chamar de italiano. Entendeu? Se eu te chamar de italiano, eu estou chamando o nome de uma família de pessoas do planeta Terra, né? É um monte, e o reumatismo é a mesma coisa. Tem um monte de doenças que são enquadradas, né? Que estão dentro desse universo chamado reumatismo. Da onde que vem essa palavra? Por que tem a palavra reumatismo, né? Reumatismo vem da palavra reuma, que foi criada por um filósofo, né, do século II, chamado Galeno, tá? E vem da palavra reus, que significa fluido. Então, antigamente, eles achavam que essa doença era causada por fluidos que vinham do cérebro e se localizavam em determinada junta ou parte do corpo e inflamavam, tá? Eles tinham essa crença. E daí veio a palavra reumatismo. Então, esse reumatismo, então, é uma doença, então, que acomete o sistema músculo-esquelético, tá? Especificamente, o que é o sistema músculo-esquelético? Músculos, tendões, articulações, tá? Mas não necessariamente, tá? Tem tipos de reumatismos que não são dessa área, tá? Então tem doenças que não tem nada a ver com inflamação de juntas, de tendões, tá? Então, isso estão dentro dessa família do reumatismo, tá? Então, assim, o termo reumatismo não significa que é uma doença, não é um diagnóstico, tá? Porque o médico precisa identificar qual doença cada paciente tem, tá?
Quem é o médico que identifica essa doença? Tá? É o médico chamado reumatologista. Tá? Então, o reumatologista é o médico especialista da área desses problemas. Quantos tipos de doenças reumáticas existem? São mais de 100 doenças reumáticas que podem ser agrupadas em degenerativas, inflamatórias, autoimunes, infecciosas e metabólicas. Daí assim, é importante que a pessoa saiba o nome da sua doença, tá? Por que isso é importante? Porque é só indo no especialista ou num clínico geral também tem essa capacidade, ele vai reunir os elementos que vai dar certeza do problema que você tem. E aí, de posse do diagnóstico da doença, você vai se informar sobre ela e vai receber o tratamento adequado. Enquanto vocês ficarem com essa ideia, eu tenho reumatismo, você não sabe que doença você tem e nem qual o tratamento e nem o que de melhor você faria para tratá-lo, entende? Então isso parece uma besteira, mas é uma coisa muito importante, tá? Quem sofre com esse tipo de problema tem que fazer um esforço de procurar um médico que saiba fazer esse diagnóstico. Não é todos os médicos que sabem fazer esse diagnóstico, tá? Na medicina, a área da reumatologia é uma área em que somente os mais inteligentes, os melhores médicos trabalham, tá? O meu professor de reumatologia era o mais inteligente de todos, porque é uma área que praticamente ele tem que ter um raciocínio clínico muito forte e uma capacidade de examinar os pacientes e descobrir os sintomas e juntar eles e se chamar a doença pelo nome certo, tá? Então, se vocês estão com algum problema desses que não tem solução, está sempre indo e voltando, porque a característica do reumatismo é essa, né? Ele tem períodos de piora e melhora, e às vezes com a melhora o paciente dá a impressão que está curado, mas daqui a pouco a coisa volta tudo de novo, né? Isso é típico do reumatismo. Você tem que procurar um especialista, tá? Ou pedir para ser encaminhado para um especialista que faça o diagnóstico correto. Esse é o primeiro passo para você se tratar. Senão, você não vai se tratar, porque só tomar anti-inflamatório não resolve esse tipo de problema, tá? Tem que fazer o tratamento correto e um acompanhamento, que esse é o mais importante de tudo, tá? Reumatismo só dá em gente velha, em idosos? Aí que tá, esse é outro detalhe, outra crença relacionada com o reumatismo. Não é só em idosos que dá em criança também. Tem doenças, aliás, que dão principalmente em crianças. Adolescentes, adultos, reumatismo é uma doença de todas as idades. Mas tá? o que é reumatismo? Já vou falar. A outra característica que eu já falei, tá? O reumatismo não é uma doença, as doenças reumáticas em geral, elas não são uma doença assim que surgem e se instalam e ficam ali, entendeu? Até vir um médico curá-la e fazê-la desaparecer. O reumatismo, ele, se você não fizer nada com ele vai aparecer, vai se intensificar e daqui a pouco vai melhorar por conta. E daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco vai piorando, entendeu? Até que a coisa, por exemplo, se trata, por exemplo, da coluna, né? Esses períodos de inflamação e melhora, a coluna vai sofrendo um processo de degeneração contínua que quase sempre acaba em cirurgia. Se você não fizer o diagnóstico e nem descobrir o nome da doença e o tratamento adequado, a chance de você acabar em cirurgia é grande, é enorme. É o fim de todos os reumatismos, cirurgia, tá? É trocar uma junta, é trocar uma vértebra, entendeu? Porque não foi feito o diagnóstico a tempo e nem feito o controle para evitar que a doença chegasse nos seus finalmente, tá? Reumatismo não tem cura e não adianta tratar.
é um caso perdido. Todo mundo já escutou essa também, né? Para que tratar o reumatismo? Isso aí não tem jeito, tá? Quem pensa, isso aqui é um pensamento, uma crença errada também, tá? Porque isso equivale a você se condenar ao pior que a doença vai causar. Ela vai caminhar, né? E vai chegar num ponto em que tu vai ter que fazer um procedimento agressivo, que é uma cirurgia, né? Eu costumo dizer assim que o reumatismo é como se fosse assim, ó, você tem um carro, tá? E na frente lá tem uma parede, tá? E daí você está se dirigindo em direção à parede e vai bater na parede. O que você pode fazer? Você pode fazer com que esse carro diminua a velocidade dele até, de repente, quase parar. A parede vai continuar lá e o carro vai parar e não vai ter colisão, entendeu? Se você não fizer a coisa certa, o carro vai continuar andando. Se você fizer um tratamento meia boca, mais ou menos, o carro vai andar devagar. Se você não fizer nenhum tratamento, e você vai bater na parede e vai ter problemas sérios. Então, o reumatismo é isso aí. Fazer o diagnóstico, descobrir o nome do problema, receber informações e iniciar um tratamento que visa estabilizar a doença. Que a grande maioria dos reumatismos não tem cura, tá? Bom, falando então a respeito dos exames. Qual é o principal exame para fazer diagnóstico de reumatismo? Tá? Qual seria? Daí todo mundo já pensa, a ressonância, né? Um exame de sangue desses últimos tipos, né? Um bem caro aí. Não, o exame principal para fazer o diagnóstico é o médico, é aquilo que eu já falei, é o reumatologista, ou um clínico bem formado, com uma grande capacidade de reunir os sinais e sintomas e fazer o diagnóstico. Então, o exame clínico, tá, faz diagnóstico, descobre a doença da pessoa, qual tipo de reumatismo ela tem, em 80% dos casos, tá? E a gente reserva os 20% das vezes para algum exame laboratorial, tá? Olha aqui, na maioria dos casos, dificilmente o médico vai encontrar alguma informação nos exames complementares, e aí inclui tudo, né? Exames de laboratório, ultrassom, ressonância, que já não estivesse no exame clínico. Então, tudo está no exame clínico. Então, quando você sair daqui, vocês gravem isso, tá? Que no caso do reumatismo, o especialista é fundamental, tá? Então tem que pedir. Se a coisa não está indo bem, se tem algum problema que está incomodando vocês e que não tem solução, procure um especialista, um reumatologista, tá? Que ele vai poder descobrir o probleminha certo de vocês, tá? Daí tu me perguntou, qual seria a causa dos reumatismos, né? A causa, né? Do que vem? Da onde que vem. Então, assim, a maioria das doenças reumáticas, tá? Elas começam com um problema de mau funcionamento do sistema imune da pessoa, tá? O que é o sistema imune? É um sistema que Deus criou no nosso corpo para que ele reconheça ataques de substâncias e de micro-organismos e se defenda contra eles. Agora, com o Covid, aí, o sistema imune ficou muito falado, né? Até as vacinas atuam nessa área. E há suspeita de que as vacinas estão interferindo nessa área da imunidade, tá? Então, o que acontece? O sistema imune, então, ele passa a reconhecer, tá? Por exemplo, uma bactéria, tá? Entra no nosso organismo e ele vai lá e reconhece a bactéria e, coincidentemente, essa bactéria tem algumas partes que são semelhantes ao nosso corpo. Por exemplo, na febre reumática, tem a bactéria que dá infecção de garganta nas crianças e essa bactéria tem uma substância lá que é semelhante da válvula cardíaca do coração da criança.
Aí ele ataca as bactérias e depois vai lá e ataca a válvula cardíaca também, achando que a válvula era a bactéria, tá? Então, é um mau funcionamento do sistema imune, tá? Mas esse mau funcionamento, ele pode ser direcionado para várias partes do corpo, né? Pode ser para órgãos internos, mas no caso das doenças reumáticas, também para as articulações, como na artrite reumatoide, tá? A artrite reumatoide é uma doença em que os anticorpos do sistema imune vão e atacam as articulações do corpo, causando inflamação e doença, tá? Então, é um mau funcionamento do sistema imune, tá? Guardem esse detalhezinho ali para depois. O que faz com que ele funcione mal? Não se sabe, tá? Isso é uma coisa que não se sabe. Mas se sabe que pode ter uma origem genética, tá? Hereditária. Então, se alguém já tem histórico de família de reumatismo, a chance de você herdar isso é grande, tá? Esse tipo de reação de mau funcionamento do sistema imune, tem muita gente que tem e não tem doença, tá? Pode ser num nível bem pequeno, a ponto de não ter a doença reumática, tá? Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia está muito popularizado, assim, o médico praticamente não examina os pacientes, né? E ele já parte direto para os exames complementares, né? O exame complementar, como o nome já diz, né, é um complemento, né? Então, ele complementa o quê? Ele complementa a consulta, né? Então, tem que ter uma consulta e depois o exame complementar. E os médicos hoje já estão passando direto para os exames complementares, né? Então, daí eles vão lá e pedem exames de uma carrada de exame lá. Geralmente, os exames de reumatismo estão tudo lá, né? E daí chega lá e tem um exame de reumatismo positivo. Quer dizer que essa pessoa tem essa doença? Não quer dizer, tá? Exame positivo de reumatismo não é diagnóstico de doença reumática, tá? Quem dá o diagnóstico, lembre-se, é o reumatologista ou um clínico bem preparado que junta os sinais e sintomas, tá? E o exame complementa, tá? Nenhum exame dá diagnóstico, tá? Porque ele pode muito bem estar com aquele exame positivo, mas é só uma coisa, pouco, uma reação mínima que daqui a pouco vai desaparecer e não vai causar doença, tá? Então, primeiro o quadro clínico. Por exemplo, tá? Vocês não têm ideia da quantidade de doenças que existem e que são de origem reumática ou autoimune. Agora eu vou usar esse termo aí para vocês, autoimune, tá? O que é autoimune? Imunidade que ataca a própria pessoa, tá? Então, as doenças autoimunes, todas são reumáticas, tá? Então, reumatismo e doença autoimune são sinônimos, tá? Então, tem muita doença que a gente nem imaginava que era causada por esse mecanismo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Problema de tireoide, o popular papo, tá? Aí você vai lá, ou na tireoide também acontece aquele negócio de reumatismo ali, ó. Faz exame de rotina, né? Um dos exames de rotina é o exame da tireoide. O exame da tireoide está alterado, aí ele pede um ultrassom de tireoide. O ultrassom de tireoide chega lá, tem uma inflamação crônica da tireoide. Uma doença autoimune, tá? Que se chama tireoidite de Hashimoto, tá? Que os anticorpos atacam a própria tireoide da pessoa, vão inflamando, provocam nódulos, tá? E vai perdendo a capacidade de produzir os hormônios, tá? Então, uma dessas doenças é essa popular doença da tireoide, tá? Tem muita gente que tem essa tireoidite e nem sabe que tem, tá? Eu agora estou fazendo ultrassom lá no posto, já peguei uns casos ali que os pacientes tomaram um susto, né? E às vezes a tireoide nem está muito aumentada, mas tu chega lá, a tireoide está completamente modificada. Ela já está com um processo inflamatório quieto, né? Que essa é uma outra característica do reumatismo, é uma doença silenciosa. Até se tornar aparente, demora.
E ela vai silenciosamente se desenvolvendo e daí de repente aparece. E tomamos um susto, né? Um susto, em questão, doutor, que nem o caso, tipo, os exames de tireoide normal e os nódulos, daí essa diferença ali, daí... O teu, tu não tinha o TSH elevado? Todos normal. Todos normais? É normal. Pode acontecer, todos. mas daí no caso não é essa tireoidite, né? É outro. É São os outro nódulos. motivo. Então temos várias doenças, né? Desse tipo, né? Que se chama autoimune. Todas doenças assim que, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma, por exemplo, que é bem atual. No Chile, por exemplo, agora se descobriu, começou uma epidemia de síndrome de Guillain-Barré. Tá? Esse Guillain-Barré é uma doença autoimune. Tá? É uma doença em que os anticorpos atacam os nervos do corpo da pessoa. Tão desconfiado que esse estímulo do sistema imune contra o próprio corpo da pessoa possa ter algum papel nas vacinas, né? Tão desconfiado, tão em pesquisa, né? Outro tipo de doença tem a doença da suprarrenal, que se chama síndrome de Addison, tá? Essa doença da tireoide, a tireoidite Hashimoto, o próprio diabetes tipo 1, tá? Tem um tipo 2, que é o do obeso, né, do gordo, que o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente, que não é autoimune. Mas o tipo 1, tá? Aquele da criança, que já começa precisando de insulina, tá? Eu já não sei se vocês conhecem esse tipo de diabético, né? Esse tipo de diabetes é uma doença autoimune também, tá? Então, vamos revisar aqui então quais são os mecanismos do reumatismo, tá? Então, uma substância normal do corpo, tá? Sofre uma alteração provocada por um vírus, medicamento, luz solar ou radiação, tá? E aí o sistema imune funciona mal e passa a atacar essa estrutura, tá? Por exemplo, medicamento, a vacina. O vírus, tem vários tipos de vírus, né? Luz solar, radiação, modifica o tecido, né? E o corpo passa a atacar como se fosse o próprio vilão. O segundo, uma substância estranha semelhante a uma natural do corpo, penetra no organismo e desencadeia uma reação. O terceiro, células do sistema imune têm mau funcionamento e passam a atacar a estrutura do corpo, tipo uma leucemia. Do nada, elas começam a atacar o próprio organismo da pessoa. E o último é uma substância do corpo, por exemplo, o olho tem uma parte interna que nunca está em contato com a circulação do corpo. Aí a pessoa sofre um ferimento e o sistema imune daí entra em contato com ela. E daí o que acontece? A pessoa perde aquele olho por causa do ferimento e o sistema imune reconhece aquela substância que nunca tinha visto antes e aí vai lá no outro olho destruir ela. E a pessoa acaba perdendo a visão dos dois olhos. Então, esse é um dos mecanismos de doença autoimune, tá? Bom, com relação aos exames, tá? Exames de laboratório mais comuns que são pedidos são dois, tá? Que é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e a proteína C reativa. Se vocês observarem, sempre que estão com alguma dor de algum lugar, uma bursite, uma tendinite, o médico sempre pede VHS e proteína C reativa, tá? Esses dois exames são exames de laboratório bem simples, mas que não dão diagnóstico. Se derem positivos, eles apenas indicam atividade e processo inflamatório no corpo, tá? Então isso... Outro exemplo, por exemplo, fator reumatoide na artrite reumatoide. Tá? O que é esse fator reumatoide? É um anticorpo do sistema imune que está atacando o corpo da pessoa. Então, tu pede a detecção desse anticorpo. Tem um outro que chama fator antinuclear, no caso do lúpus. Anticorpo também que está atacando o corpo da pessoa. Anti-TPO, da tireoide, também um anticorpo que está atacando o corpo da pessoa.
Antistreptolizina O, na febre reumática, anticorpo. Então, é tudo... Então, se não é o VHS e a proteína C reativa, é esses anticorpos, é a detecção do anticorpo que ataca a estrutura do corpo da pessoa, tá? Então, o problema desses anticorpos é que eles são caros, tá? E não estão presentes em todos os casos que a pessoa está doente. A ausência deles não significa não doença, a presença não significa doença. Então, como eu disse, quem faz o diagnóstico é o especialista, tá? Se vocês saírem com essa ideia hoje, assim, que o reumatologista é a saída para muitos problemas, já vou estar satisfeito, tá? Prognóstico das doenças autoimunes. Elas, o que é o prognóstico? O que vai acontecer? Uma pessoa que tem um reumatismo, né? Se a pessoa descobrir o problema dela, fizer o tratamento e o acompanhamento, é como aquela história do carro. A doença para, tu tem uma qualidade de vida razoável, tá? E segue a vida, entendeu? Sem cura, mas sem progressão, tá? Se você não fizer a coisa certa, tá? O que acontece? A doença continua caminhando, dando seus passos, entendeu? E daí assim, ó, por exemplo, quem tem artrite reumatoide, aquela que deforma os dedos da mão, né? Nessa brincadeira de procurar médico e tomar Cataflã, Voltaren, ou fazer injeção vermelha, ou injeção branca, ou não sei o que, né? A pessoa dá aquela melhoradinha, mas a doença continua progredindo, porque não foi descoberto o problema dela e a doença vai progredindo, tá? Então, nessa brincadeira, a doença vai sempre progredindo. E se tu fizer a coisa certa, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor e a doença vai ficar estacionada, tá bom? Então, já que falamos da injeçãozinha vermelha e da injeção branca, eu vou falar um pouquinho dos corticoides, tá? Quem que já não tomou aquela injeçãozinha para a coluna, né? Todo mundo já tomou, né? É o tal do corticoide, tá? Esse corticoide é o tratamento de eleição para os reumatismos, né? Ele tira com a mão. Porém, não é a solução. E acontece aquilo que eu acabei de falar. Você vai tomar enquanto durar o efeito, daqui a pouco ele volta o processo inflamatório com tudo de novo, e aí você vai indo nessa. É tipo como se fosse um Fusca com problema no motor, né? Ele dá uma andadinha, daqui a pouco para, daqui a pouco uma andadinha, daqui a pouco para, mas você está indo em direção ao pior, tá? Outro tipo de tratamento, o tratamento principal do reumatismo é o anti-inflamatório, tá? Tem outras medicações que são caríssimas, tá? Que mexem com os processos do sistema imune, com as células do sistema imune, tá? E por último tem o tratamento que seria filtrar todo o sangue da pessoa e retirar todos os anticorpos do sangue e daí colocar um plasma novo ali sem esses anticorpos que atacam o corpo, que chama plasmaferese, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta? Ou nenhuma? Bom. Falou antes do lúpus ali, né? Sim. Deu para entender um pouquinho. A senhora tem lúpus? Não, mas meu neto que eu tenho lá, ele passou uma vez, quando ele tinha acho que uns 2 para 3 anos, ele estava na creche em Caibi. Daí ele começou a ficar mola assim, tipo desmaiava e... Daí a prof chamou e nós fomos lá, levamos ele internou. Daí era o Arno, internou e deu febre nele, assim, e tudo, e nós saber o quê? Foi feito exame, não sei como o Arno lá, ele fez esse exame e saiu que era lúpus. Ele ficou, acho que uns 3, 4 dias com ele internado lá, e daí ele se inchou. Nós achava até que era, ele ficou assim inchado. Nós achávamos até que era o soro, eu disse, olha só como o pelo engordou, que estava lá. Mas ele urinava, que tá louco. Daí depois nós íamos para casa com ele e tal,
Daí ele começou a se desinchar, era só inchou ele assim, sabe? Ficou assim com um rostão. E ele é magro, ele come assim, come, até fizemos um ano de tratamento para a nutricionista Sabrina ali, terminei agora em maio desse ano. E ele come, mas ele não consegue, parece, manter o peso. Ele chegou nos 24 quilos ali e tá ali. Mas a senhora lembre que eu acabei de falar, tá? Não tem exame de sangue que dê diagnóstico de reumatismo, tá? O exame de sangue é um exame complementar, quem faz o diagnóstico é pela clínica e pelos sinais e sintomas do doente, tá? Então, numa internação dessas, fazer um exame de sangue e dizer que o paciente tem esse diagnóstico, acho que tem que pensar de novo, tá? Procurar um reumatologista, tá? É isso que eu estou dizendo, né? Muitos desses problemas estão tudo sem diagnóstico, está tudo por aí, né? Todo mundo com as suas doenças, sem diagnóstico, andando devagarinho em direção a coisas piores, tá? Então, já que a senhora falou em lúpus, eu vou falar um pouquinho dessa doença para a senhora, tá? Então, o que é o lúpus, tá? Então, o lúpus é exatamente isso. É um mau funcionamento do sistema imune em que os anticorpos da pessoa começam a atacar. Daí, tem dois tipos de lúpus. Um que ataca a pele da pessoa e outra que ataca os órgãos internos, tá? Então, o lúpus que ataca a pele é deixa eu ver uma coisa aqui. O lúpus que ataca a pele é a doença aquela que provoca lesões de pele que classicamente deram o nome ao lúpus, né? Então, manchas de pele vermelhas, né? Geralmente em áreas expostas ao sol, tá? Então, aquela asa de borboleta na face é o sinal clássico desse que ataca que é o lúpus cutâneo, tá? Também, por exemplo, a mulher a senhora que usa essa blusa ali, ó, se a senhora tivesse lúpus, a senhora ia ficar com uma mancha circular no pescoço, tá? Ou se tivesse um degote V, ficaria com um V no pescoço, tá? Ele causa essas lesões eritematosas na pele que fica muito exposta ao sol. E tem o lúpus sistêmico, eritematoso sistêmico, que é o que ataca os órgãos internos, que esse eu acho que era a suspeita do seu neto, né? É. Isso. Então, esses órgãos que pode ser tem um que ataca a pele que recobre o coração, tem um que ataca a pele que recobre o pulmão, que é uma pericardite e pleurite. Tem um que ataca os rins, tá? E outros órgãos do corpo também, tá? Então, quem que é o paciente que tem lúpus, né? Geralmente são mulheres entre 20 a 45 anos, tá? De pele mais escura é mais frequente do que pele branca, tá? Mestiços ou afrodescendentes. No Brasil, se estima-se 65 mil pessoas têm lúpus e a grande maioria são mulheres, tá? Uma em cada 1.700 mulheres no Brasil tem lúpus, tá? Então, é uma doença, é um tipo de reumatismo das mulheres. Então, o quadro clínico do lúpus mais frequente, então, lesão de pele. Segundo lugar, a inflamação das juntas. Terceiro lugar, a pleurite e pericardite. Quarto lugar, a afecção dos rins. E último lugar, sintomas neuropsíquicos, né? Convulsões, psicose, depressão, que geralmente estão associados na doença. Certo? Diagnóstico é clínico, tá? Então aqui, ó, é uma doença inflamatória crônica autoimune com sintomas que podem surgir em vários órgãos, tá? De forma lenta e progressiva, ao longo de meses ou mais rapidamente ao longo de semanas, e apresentam fases de atividade e remissão, como todos os reumatismos, né? Então, parece que está melhor,
mas ele ainda está com a doença, tá? Então, por isso que eu disse, de repente, leva ele num reumatologista para ver se é esse diagnóstico ou não é. E o cutâneo ataca a pele e o sistêmico os órgãos internos, tá? Sintomas gerais: febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Ou específico de cada órgão: dores nas juntas, inflamação na pleura, pressão alta e problemas renais, tá? Então vamos lá. Bom, vamos falar então um pouco mais sobre outra doença, que é a artrite reumatoide, tá? Que é aquelas... Vocês conheceram alguma pessoa que tinha inflamação nas juntas das mãos, que fica com os dedos como se fosse um pescoço de cisne? Sim. Já viram isso? E aquilo só vai piorando, né? Só piorando lentamente. Esse é o tipo clássico da doença que... O que acontece? Inflama as juntas, vai no médico, dá uns anti-inflamatórios por uma semana ali, dá uma melhoradinha, e daqui a pouco começa de novo e fica naquela. Anti-inflamatório, corticoide, anti-inflamatório, de vez em quando, né? E a doença progredindo, tá? Então, esse é o caso da artrite reumatoide, tá? Então, a artrite reumatoide, então, ela inflama as juntas das mãos e do punho. E também pode acometer a coluna cervical, tá? Destroem a cartilagem das articulações, tá? E eles atacam principalmente a articulação do começo do dedo aqui e do meio do dedo, tá? Que chama metacarpofalangiana e interfalangiana proximal. E daí provoca os dedos em pescoço de cisne, né? Aquele todo dobrado. Aquela joanete no dedo do pé também, tá? Na artrite reumatoide, esse sim é feito o diagnóstico clínico pelo especialista, tá? Ele tem que juntar vários sintomas que acontecem na pessoa para poder diagnosticar. Quais são o que tem nessa doença que faz pensar nela? Por exemplo, você acorda de manhã e está com as juntas que parece que estão duras, congeladas, né? Entendeu? Isso é um sintoma. Você tem inflamação em pelo menos 3 juntas ao mesmo tempo. No ombro, no joelho, no tornozelo, tá? Ou inflamação só nos dedos das mãos, tá? Ou tem uma inflamação num punho e no outro punho. Nas 2 mãos ao mesmo tempo, chama artrite simétrica. Ou junto com caroços no subcutâneo pelo corpo, tá? Isso tudo leva a pensar na doença artrite reumatoide, tá bom? Bom, os exames, então, aqueles lá que eu falei, principalmente VHS, proteína C reativa, né? E o tratamento visa, então, modificar o curso da doença. Em vez de evoluir para uma deterioração, uma destruição completa da articulação e uma cirurgia, você estaciona a doença e tem uma qualidade de vida melhor. E a fisioterapia também tem o seu papel nessas doenças para fortalecer a musculatura, tá? E evitar a sobrecarga nas articulações, tá? Então, anti-inflamatório, tá? E fisioterapia, certo? E acompanhamento com o reumatologista. Essas coisas são fundamentais no acompanhamento dessas doenças reumáticas, tá? Outra doença reumática que é muito comum é a chamada espondiloartrose lombar. Nossa, que nome, né? Espondiloartrose lombar é o popular, aquela coluna com o tal dos bico de papagaio. Isso vocês já ouviram falar, né? Bico de papagaio. Sim? Sim. Então, assim, essa espondiloartrose, então, olha só. 60% das pessoas com mais de 40 anos têm esse problema. Do mundo inteiro. 80% dos adultos, tá? É a primeira causa de consulta em posto de saúde, problema da dor lombar, de todas as outras.
E a principal causa de afastamento do trabalho, de atestado. Então, olha só, né? Doença muito frequente e que tem uma repercussão econômica, né, em geral, assim, muito grande, tá? Então, é uma doença degenerativa e progressiva causada por um desgaste natural das articulações, associadas a uma predisposição genética. Então, é o mesmo caso das outras doenças reumáticas. É uma coluna inflamada que ele procura o posto e toma um anti-inflamatóriozinho, um corticoidezinho e dá uma melhorada e vai para casa e volta a trabalhar e daqui a pouco piora e volta para o posto de saúde e vai nessa. Aquilo vai inflamando e na coluna a inflamação ela tem um detalhe que ela leva ao crescimento de proliferações ósseas chamadas osteófitos, que é os bicos de papagaio. Essas proliferações de osso, tá? Elas vão comprimindo os nervos e piorando a dor bastante na pessoa, tá? Então, elas acabam provocando um quadro muito semelhante à hernia de disco, tá? Porque a hernia de disco é o disco entre as vértebras que fratura ou fica doente, né? No caso dessa doença também acontece. Mas no bico de papagaio ele comprime, tá, um nervo e dá uma dor intensa local e uma dor referida, tá? Que isso é outra coisa bem interessante. O nervo, cada nervo que sai da coluna, ele é responsável pela sensibilidade de uma parte da perna e do movimento de uma parte da perna, tá? Então, quanto mais baixo, mais longe no pé. Por exemplo, que tem a coluna na parte final da coluna, pode ter uma dor no pé, pode ter um amortecimento no pé. Conforme vai subindo no nível da coluna, vai doendo a perna, vai doendo o joelho, vai doendo a coxa. E pode ter casos até que você pode ter uma dor na barriga, por problema de coluna, entendeu? Porque o nervo responsável faz parte da pele da barriga e você tem uma dor. Isso eu já vi muitas vezes, gente com dor de barriga fazendo exame e não acham absolutamente nada. Que o problema está numa dor referida na coluna lombar. No caso da barriga, na coluna dorsal, tá? Bom, tratamento desse problema de coluna, então, bolsa de água quente, 20 minutos, 2 vezes por dia. A fisioterapia para fortalecer a musculatura e evitar a sobrecarga na coluna, tá? E em último caso, como sempre acontece, a cirurgia de coluna. Tá bom? A febre reumática, então eu já falei daquele problema da infecção de garganta, né? Que dá aquele mau funcionamento do sistema imune e que ataca as válvulas do coração da criança, tá? Por que a febre reumática acontece, então, nas crianças? Se é uma infecção de garganta que a criança tem e é uma reação, um mau funcionamento do sistema imune que leva ao ataque do coração e à lesão da válvula cardíaca. Então, seria simples, né? Só tratar com antibiótico, né? Tratar bem certinho a garganta, né? E é justamente isso que acontece. Um mau tratamento de uma infecçãozinha simples de garganta leva ao mau funcionamento do sistema imune. Então, essas pessoas que têm se tiver alguém na família que já teve febre reumática, tá? Então, é recomendável que esses familiares tratem adequadamente dessa infecção de garganta, a popular benzetacil, tá? Alguém já teve algum familiar com febre reumática? Minha sobrinha tem lúpus. Hã? Minha sobrinha tem lúpus. Sim. Febre reumática. Então, essas crianças muitas vezes têm que ficar fazendo benzetacil pela vida inteirinha. Se elas tiverem, digamos que tiver a febre reumática e acometeu a válvula do coração,
o que vai acontecer é que elas não podem mais ter contato com a bactéria para que não desenvolva essa reação. E a única maneira é evitar de ter essa infecção para essa bactéria. Como que vai evitar, né? Se nas escolas está cheio, na escolinha, os coleguinhas deles estão sempre com essa infecção. Fazendo a bezetacil, tá? E isso pode significar fazer uma injeção por mês pela vida inteira, tá? Se não tiver infecção no coração, é até os 21 anos de idade. Caso de lúpus também é feito bezetacil. Ela fez até os 21 bezetacil todo mês. Do quê? Com lúpus também. Lúpus? Até os 21 anos. Bom, tem vários tipos de doenças reumáticas, né? Eu acho que nem vou falar todas, porque senão vocês vão ficar tontos, né? Mas tem uma outra, tá? Que é uma doença da atualidade. Vocês já ouviram falar de fibromialgia? Já ouviram falar? É uma doença que surgiu, não é tão antiga, ela surgiu ultimamente, né? A fibromialgia, então, que a pessoa tem dores musculares, né? Dores pelo corpo inteiro, tá? E essas dores migram, passam de um lado para o outro, marcam um lugar. Às vezes não dá tempo do médico pedir um exame. Não dá tempo do médico pedir exame, que quando ele chega com o resultado do exame, aquilo ali já não está mais doendo, é outra coisa que está doendo, entendeu? E esse é um legítimo caso que o reumatologista tem que descobrir logo, fazer o diagnóstico para evitar um rosário, né, da pessoa. É um sofrimento sem parar, porque enquanto não fizer o diagnóstico do problema, não vai ser adequadamente tratado, entendeu? Para que se pede exame na fibromialgia? Para não encontrar nada. Mas então não precisa. Não precisa sim. O médico, o reumatologista, pede exames para fazer o diagnóstico de fibromialgia, os exames de todos têm que dar normais. Os exames de laboratório não tem que dar nada, os exames de imagem nada, se não der nada, aí é fibromialgia. Então é uma doença bem engraçada, porque o médico pede exames para não encontrar nada. E tem bastante gente com esse problema. Exatamente. Mas como é que sabe daí que é essa doença? Reunindo sinais e sintomas da doença, tá? E nos exames, né? É um exame clínico. E os exames não podem mostrar outro problema. Entendeu? Quais são os sintomas da fibromialgia, então? Então, sensibilidade aumentada para dor, isso é uma coisa interessante. As pessoas, comumente, têm sensibilidade para dor, sentem dor. Mas quem tem a fibromialgia tem uma sensibilidade aumentada. Dói mais para ela do que para outros, tá? No caso da fibromialgia. E essas dores caminham. Elas não ficam no mesmo lugar, elas vão passando de um lugar para o outro. Bate numa perna, dói a perna. Isso. Outra característica dessas pessoas, elas não, o sono delas à noite não é reparador, não descansa. Tem um cansaço contínuo. Não é eu. Graças a Deus, dá fora. E também tem associação de problemas de distúrbios do humor, depressão, memória e concentração. Então, o diagnóstico é clínico, tá? Lembrando que para piorar dessas doenças reumáticas, né, é difícil tu encontrar uma pessoa que não tem algum outro problema, né? Ela está com a fibromialgia e também tem outros problemas. Ele pode estar com uma artrite, ele pode estar com uma tendinite, uma bursite, um outro problema ali que vai dificultar o diagnóstico da fibromialgia. Então, se tem esse tipo de problema, olha, mais esse sim, esse que sofre de fibromialgia, procure um reumatologista. Se quiser poupar dinheiro e fazer a coisa certa, tá? Reumatologista, guarde esse nome, tá? Bom, então, no caso da fibromialgia, lembre-se que a doença não deixa sequelas, ela não mata, né, mas incomoda muito, tá? E o tratamento principal da pessoa não é com remédios. Os remédios são fundamentais. E, geralmente, quem tem fibromialgia toma uma carrada de remédio. Mas os remédios não são para tratar a doença. Porque não tem inflamação, né? A fibromialgia não tem processo inflamatório.
ela tem dor, tá? Então, acredite se quiser, o tratamento para quem tem fibromialgia é exercício, tá? Pilates? Os exercícios aeróbicos diminuem a sensibilidade para a dor, tá? Então, para que a pessoa consiga fazer esses exercícios, porque elas dizem que dói demais, né, tem muita dor, aí a gente dá um remédio para ela. O remédio é para que a pessoa tenha uma vida normal, que ela consiga fazer as atividades físicas, que ela consiga ter uma vida normal, que ela faça as atividades dela de todo dia, tá? O tratamento não é para tirar a dor da paciente, tá? A dor não é a doença e o tratamento não é para tirar a dor. O tratamento é para que a pessoa possa ter as atividades físicas normais e isso é que vai reduzir a sensibilidade dela e vai dar uma melhor qualidade de vida. E é o oposto que geralmente acontece com o paciente da fibromialgia. Ele geralmente começa a diminuir a atividade física, não quer fazer mais nada, é dor, e não quer fazer mais nada, e a coisa só vai piorando. Então, é um caso muito difícil de tratar, e é caso para reumatologista, tá bom? Mais uma doencinha aqui para vocês, ó. Hoje eu vou cansar vocês. Vocês já ouviram falar dessas siglas LER e DORT? Já ouviram falar? LER, lesão por esforço repetitivo. Sim. E doença osteomuscular relacionada ao trabalho. As inflamações causadas pelo trabalho de vocês de todos os dias, né? Repetição de fazer sempre a mesma coisa, acaba provocando uma inflamação das estruturas, tá? Mas isso acontece por um desequilíbrio entre a relação entre a capacidade articular e muscular da pessoa e o tipo, a quantidade e a postura no trabalho. Então, digamos assim, ó, pegamos um cara reforçado, musculatura forte, e botamos ele para fazer um trabalho pesado, então tem um equilíbrio, né? Ele está preparado e o trabalho é pesado. Agora tu pega uma pessoa que tem uma genética fraca, que não tem um desenvolvimento muscular, articular adequado e coloca ele fazer uma atividade muito forte, intensa e repetitiva, há um desequilíbrio e esse desequilíbrio leva a doença, tá? Então, essa é a lesão por esforço repetitivo, que é uma doença do trabalho, tá? As populares tendinites, bursites, mialgias, dor lombar, etc, tá? A outra doença que também é muito frequente é a tal da gota. Já ouviram falar? Gota? Gota, sim. É a doença do ácido úrico, tá? Então, doença do ácido úrico. Aonde que está o ácido úrico? Aonde que está? Em que tipo de alimento? Você sabe? Qual comida tem ácido úrico? Eu sabia agora. A vinagre. Sim. Então, assim, ó. Então, vamos começar assim. O que é o nível normal? Ácido úrico normal do homem é 7 mg por decilitro. E na mulher é 6 mg por decilitro. Por que na mulher é mais baixo que no homem? Por que o nível de ácido úrico é mais alto no homem do que na mulher? Porque o homem tem mais massa muscular. E esse ácido úrico está na parte vermelha do músculo, tá? Está na mioglobina. Então, na parte vermelha do músculo, né? Então, o homem tem mais massa muscular, então é normal que ele tenha mais ácido úrico no sangue do que as mulheres. E é justamente isso que não se pode comer, as carnes vermelhas, tá? O ácido úrico, então, quem tem problema de ácido úrico tem que cuidar as carnes vermelhas. Quem não come carne vermelha? É porque tem mais coisas. Ó, então, a doença é causada pelo aumento do ácido úrico no sangue, que se deposita então nas articulações e causa uma inflamação intensa, tá? E esse aumento do ácido úrico pode ser por um aumento da ingestão de alimentos que têm o ácido úrico ou por uma falta de eliminação desse ácido úrico do corpo, tá? Quem tem problema renal, por exemplo, tem dificuldade de eliminar o ácido úrico.
E daí ocorre o aumento e a deposição. Acho que teu marido tem esse problema, né? Isso. Outra coisa que quem tem ácido úrico não pode tomar e teria que evitar é diurético, tá? E ele toma 2. Não, mas no caso dele ele precisa, né? Mas, por exemplo, quem trata a pressão alta, né? Por exemplo, quem trata a pressão alta com diurético e tem problema de ácido úrico, não pode. Mas ele não faz xixi, para que tomar isso ali? Hã? Eu digo sempre para ele, fala para esse médico, você não faz xixi, que ele não faz. Para que tomar? Mas tem que dar uma forçadinha, né? Então, quem tem problema de ácido úrico, tá? E tá fazendo tratamento, por exemplo, para pressão, tenta trocar o diurético por outra coisa, porque esse diurético aumenta em 50% a chance de ter crise de gota, tá? Então, o aumento da ingestão. Quais seriam os alimentos, tá? Que podem aumentar o ácido úrico, então? Frutos do mar, camarão, salmão, ostras, bacalhau, sardinha, rim, fígado de galinha, por exemplo, rim, fígado de galinha, carne vermelha, a pele das aves e a cerveja, pão branco, pão branco O amor é tudo. e refrigerante. Aí agora deu, né? Quem é o paciente típico que tem a gota? Quem que é o paciente típico que tem a gota? A maioria são homens, entre 40 e 50 anos, com sobrepeso, vida sedentária e usuário de bebidas alcoólicas. Nas mulheres é muito raro antes da menopausa. Tá? Quais são as articulações que a gota geralmente afeta? É o dedão do pé, principal. Depois do tornozelo, depois dos joelhos. E é uma dor que começa no início da madrugada. Típico. Vai lá, faz uma janta maravilhosa, né? Depois, na madrugada, acorda com uma dor horrível. Lembrando que quem tem gota também pode ter pedra, cálculo no rim por causa do ácido úrico, tá? Então, quem tem problema de ácido úrico pode ter pedra no rim. Então, lembra-se de fazer uma ultrassomzinho, né? Para ver se não está com um cálculozinho já lá formado. E só lembrando assim, só acrescentando, se alguém tiver cálculo renal, quando começar a dor, já imediatamente começa a urinar num coador, para tentar capturar o cálculo e depois faz um exame no laboratório e ele vai dizer do que é feito aquele cálculo para descobrir o que está formando esses cálculos, tá? Isso. No caso do ácido úrico é a maneira melhor de se ver. Então começou a dor, na hora de urinar, se tu pegar aquele cálculozinho, guarda num vidrinho, entrega no laboratório, pede um exame mineral do cálculo, ele vai dizer a composição dele, do que ele é feito. E daí tu vai saber o problema que está gerando teus cálculos, tá?